Evangelho de João, capítulo 14, apenas o versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavra do Senhor Jesus. O capítulo 14 do Evangelho de João começa da maneira como termina o 13. O que está acontecendo aqui é uma longa conversa essa que passa por diversos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. Aqui, na verdade, está acontecendo um diálogo entre o Senhor Jesus e os seus discípulos. Não à toa que vai dizer, dentro do capítulo 13, que Jesus ali ensina a respeito da importância do servir, por meio, obviamente, do serviço. E Jesus, ao passar esse ensinamento aos seus discípulos, Jesus usa aquela figura que todos nós conhecemos, do momento do lava-pés. Quando Jesus, então, faz uso dessa dinâmica, lavando os pés dos seus discípulos, para ensinar a respeito, como disse momentos atrás, da importância do serviço, porque ele, mesmo ele sendo Deus, ele não veio para ser servido, como muitos de nós, muitas das vezes, gostamos de ser e fazer, principalmente estando no meio da igreja. Mas Jesus vem com a intenção de ensinar que ele estava ali para servir o próximo. E então ele passa esse mesmo ensinamento aos seus discípulos. Na sequência ainda do texto, Jesus também afirma a respeito da sua prisão, de que ela deveria acontecer, que ela iria acontecer e que o tempo estava muito próximo. Jesus ainda dentro do capítulo 13 de João, do Evangelho de João, vai falar também a respeito da traição de Pedro. Jesus ali afirma que Pedro iria negar o Senhor por 3 vezes. E aqui então, entrando no capítulo 14, Jesus então afirma para todos os seus discípulos que Ele, o Senhor, o próprio Deus, Ele é um único caminho, Ele é a verdade e que Ele também é a vida. Mas antes de afirmar isso, o Senhor diz que Ele voltaria para o Pai, que era necessário que Ele voltasse para o Pai, e que uma vez que Ele estivesse retornando, que Ele retornasse para a presença do Pai, que Ele iria preparar lugar para os seus discípulos, e uma vez que esse lugar estivesse preparado, Ele voltaria então para buscar os seus discípulos, para que esses seus discípulos estivessem com Ele nesse mesmo lugar. E aí Jesus vai dizer dentro do verso 4 do capítulo 14 que eles sabiam que lugar era esse, para onde Ele ia, porque os discípulos conheciam o caminho, ao ponto que dentro do verso 5 Tomé questiona o Senhor dizendo: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos nós, Senhor, saber o caminho? E aí então Jesus responde afirmando, que é o texto que eu li nessa manhã, o verso 6. Jesus responde afirmando para Tomé e para todos aqueles que ali se faziam presentes, de que Ele, o Senhor, era o caminho, de que Ele, o Senhor, é a verdade, de que Ele, o Senhor, é a vida, e que ninguém iria ao Pai se não fosse pela pessoa do Senhor. Esse é o contexto do texto. E aí, dentro desse contexto, com toda certeza, acredito eu, você em algum momento da sua vida já deva ter escutado uma frase que diz o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. Eu já ouvi muito essa frase. E eu quero te dizer nessa manhã que essa frase ela é diabólica. Todos os caminhos levam a Deus. Apenas um caminho conduz o homem a Deus. Apenas um caminho pode conduzir o homem à pessoa de Deus, à presença de Deus, à salvação eterna em Deus.
E esse caminho se chama Jesus Cristo. Não existe outro. Existem muitos atalhos que conduzem o homem sim à perdição, mas caminho que leva o homem à salvação, somente a pessoa de Jesus Cristo. Essa frase geralmente é repetida por pessoas que não conhecem de uma forma completa a palavra de Deus e que de alguma maneira têm medo de afirmar o que é verdade e do que não é a verdade. Só que aqui também a palavra de Deus nos ensina algo. Jesus é a verdade. Ele está dizendo isso daqui, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E quantas são as pessoas que hoje, nesse exato momento, quantas são as pessoas hoje que estão perdidas, que não sabem por qual caminho têm caminhado, sendo redundante. Quantas são as pessoas hoje que vivem uma vida de mentira, atolada no pecado, afastada da presença de Deus. Pior ainda, quantas são as pessoas que vivem uma vida de mentira nesse exato momento, e que além de estarem afastadas da presença de Deus, não querem, não desejam se aproximar da presença de Deus. Para quê? Para conhecer o caminho, para caminhar por ele, para conhecer a verdade, para ser confrontada por ela, porque essa é uma verdade que a verdade da palavra de Deus me ensina. A palavra de Deus, na verdade, queridos, a Bíblia, toda ela é muito simples. O grande problema é engolir essa mesma palavra. Aqui está o grande desafio. Ler e entender não é difícil. O grande desafio para a humanidade, principalmente nos tempos de hoje, é ter que engolir a palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Viver a palavra, porque a palavra confronta. E uma vez diante do confronto, esse confronto da palavra de Deus é propício a gerar mudança. E aí eu, de forma particular, aprendi algo na minha vida. Não existe mudança de peso se não houver uma mudança de comportamento. E a verdade contida na palavra de Deus nos ensina isso. E Jesus aqui está ensinando isso aos seus discípulos, principalmente quando ele vai afirmar aqui dentro do verso 6, que ele é o caminho, ele é a verdade e que ele é a vida. Jesus aqui, caminhando para encerrar, estava nada mais, nada menos, queridos, do que querendo encorajar os seus discípulos. E essa mesma realidade vale para mim, vale para você nos dias de hoje. O que tem faltado talvez na sua vida para você tomar a decisão de caminhar por esse caminho? O que tem faltado na sua vida talvez para que você verdadeiramente acredite nessa verdade, verdade essa que salva. Na verdade é a única verdade que é verdade, porque o resto é mentira. O que tem faltado na sua vida talvez para você viver uma vida plena em Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, se você deseja, se você ainda deseja ir até Deus, Jesus é o caminho. Se você deseja, quer conhecer a verdade, Jesus é a verdade. Se você deseja, quer experimentar a verdadeira vida, Jesus é a vida. Porque Ele é o verdadeiro caminho, Ele é a verdadeira verdade e Ele é a verdadeira vida. E eu encerro dizendo as últimas palavras dele dentro desse verso. Ninguém irá ao Pai se não for pela pessoa de Cristo. Porque somente Jesus é o caminho, a verdade e vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. São palavras dele. E isso é palavra de Deus para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. No nome de Jesus.